Eu chamo a atenção que, pela primeira vez, talvez desde o início do governo, Bolsonaro e a sua turma perderam a iniciativa das notícias. Tanto o Bolsonaro como a Damares tiveram que se explicar nas redes sociais. Ela publicou uma longa explicação, tentativa, de explicar o que aconteceu. Não explicou nada. Diz que fez, que teve as melhores das intenções. Não explicou por que deixou de enviar UTI e respiradores para a área indígena. Então, uma situação bastante séria. Tudo isso vai chegar lá em Haia, onde o governo Bolsonaro pode ser julgado por genocídio. É muito grave a situação e aponta diretamente para Bolsonaro e, neste caso do Yanomami, para Damares Alves, a ex-ministra, agora eleita senadora por Brasília. Então, pela primeira vez, eu destaco Bolsonaro, Damares e outros da turma deles tiveram que se explicar e não conseguiram. Os apoiadores na área política do bolsonarismo estão muito preocupados. Dizem que as pesquisas qualitativas apontam uma perda de patrimônio político muito rápida por parte do Bolsonaro. Eles têm pesquisas qualitativas que indicam que as pessoas estão pasmas, não só com o que aconteceu no 8 de janeiro, mas com tudo que vem sendo noticiado em relação a esse genocídio do povo Yanomami. Alguma coisa grave vem aí. Mais uma razão para o Bolsonaro estar com medo de voltar ao Brasil, né? Ele que já está lá sob a proteção, como eu digo num artigo hoje aí, sob a proteção da extrema-direita americano-cubana, que está juntando terroristas dos dois lados, ele está cercado ali por aquela gente, a proteção toda. Com essa história, fortalece a disposição dele de fugir da justiça pela fuga, né? Mas o Flávio Dino, o ministro da Justiça, determinou agora há pouco, acho que você já estava no ar, se não me engano, a Polícia Federal que abra um inquérito, né, para investigar possível crime de genocídio no caso dos Yanomamis, né? E esse inquérito vai, claro que vai chegar aos dois, né? As duas pessoas que tinham grande responsabilidade nisso, e o Bolsonaro, a Damares, e também gente militares, como o Ministério da Defesa, que também deveria ter tomado muitas providências e não tomou. É o Ministério da Defesa, são as Forças Armadas que levam, ajuda até lá, levam equipamentos, em suma, fazem a logística do atendimento aos povos indígenas, né? E também houve falha no Ministério da Defesa. O pedido de inquérito do Dino, ele cita o caso do garimpo, né? A leniência com o garimpo, para não dizer a proteção ao garimpo. Você vê o general Heleno, que era chefe do GSI, poucos dias, assim, agora no finzinho do governo, ele autorizou uma ex-traficante, uma pessoa, uma mulher condenada por tráfico de drogas, a garimpar lá na fronteira Yanomami. Então, havia toda uma conivência com o garimpo, além do abandono como diz lá o pedido da abertura do inquérito, ausência de estratégia, né, de proteção aos povos, aqueles povos originários, como é da obrigação do Estado. A coisa lá é muito feia, né? Foram 22 quantas crianças? 99 crianças morreram só em 2022, né? 11.500 casos de malária, mais de 505 mortes no período Bolsonaro. E aí fica aquela coisa, como disse o ministro Gilmar Mendes, é tão grave que não parece ter sido só negligência, né? Ele fez uma frase sugerindo urgência de apuração de responsabilidades, mas dando a entender isso não pode ter sido só descuido, só improvisação. Pode haver um cálculo genocida em toda essa ausência de ação do Estado. Então, eu acho que vai chegar sim. A Damares está aí nervosa, né? Olha, ela, como está noticiado hoje na imprensa, a gente se lembrava disso, em 2020, ela pediu aquele veto do Bolsonaro na Lei de Proteção dos Povos Originários, ela pediu o veto no artigo que torna obrigatório o fornecimento de alguns itens como água potável, medicamentos, vacinas, vacinas não, isso aí não é... Respiradores. Água potável, respiradores e tal, e isso foi vetado. E depois a gente se lembra, né? Todos nós nos lembramos daquele momento em que o ministro, durante a pandemia, no auge da pandemia, em que o ministro Barroso fez várias reuniões, ele pessoalmente, lá com o governo, para tratar do atendimento. Ele foi provocado por alguns partidos ali do Congresso, não me lembro quem, se era Rede, mas provocado, ele de fato tomou a frente desse assunto, fez reuniões lá com o governo, mais de uma, e depois o que foi combinado com ele não foi cumprido. Em algum momento ele vai dar esse depoimento, ele vai se recordar disso. E ele voltou a cobrar, foi toda uma luta ali para ter atendimento nos índios aldeados, e isso não acontecia, né? Com o ministro do Supremo cobrando. Então, os crimes deles são muitos, e este aí é um crime muito grave que eu acho que vai chegar a Damares, vai chegar no Bolsonaro.
abrindo aí, ampliando aí o leque, né, dos inquéritos em que o Bolsonaro é arrolado, que agora é mais um inquérito. Ele que responde a 4 inquéritos criminais no Supremo, 15 ações eleitorais no TSE, eu acho que ele vai estar envolvido em mais este inquérito aí, o do genocídio Yanomami. Aí na tela está a matéria que conta essa história a que você se referia, quando a Damares pediu que o Bolsonaro vetasse leitos de UTI e água potável para indígenas durante a pandemia. Então aqui é a Damares pedindo para o Bolsonaro, então a responsabilidade dela. E aqui, Tereza, uma outra reportagem... E ele atendendo, né? Então, que torna a responsabilidade dupla. Dupla, parceria. E aqui, Tereza, algo chocante também, o Bolsonaro visitou uma área de garimpo ilegal dentro da terra indígena de Roraima, no município de Uiramatã, que é o município com a maior concentração de população Yanomami em Roraima. Isso foi em 2021, outubro de 2021, quando ele estava naquela ofensiva. Ele fez o 7 de setembro, depois ele continuou na ofensiva. Ali ele estava achando que ele vinha para arrebentar em 2022. Né? Ele visitou uma área de garimpo ilegal. Então, tem responsabilidade. Esses fatos todos, numa ação judicial, não sei se no Brasil ou internacionalmente, ele vai ficar muito complicado. A situação dele vai ficar muito complicada, eu acho mesmo. Internacional, não sei o que vai haver, mas tem muitas denúncias. Mas essa que o Flávio Dino pediu há pouco, né, esse inquérito, vai ser aberto, já, né? Amanhã ele estará aberto e providências vão começar a ser tomadas e tudo isso vai ser desencavado, está tudo registrado, né? Então, há uma abundância de registros, né? Sobre ações e omissões do governo Bolsonaro, dele, de Damares, de militares e de outros agentes, né? A FUNAI, que não ficou a serviço dos indígenas, né? A FUNAI, ela se tornou assim como a política, o IBAMA virou um órgão antiambiental, a FUNAI virou um órgão anti-indígena. Tudo isso vai aparecer nesse inquérito que agora vai tomar vida nas próximas horas.